Rua da Viúva. Uma força mística leva embora maridos amados das mulheres. Quem despertou o assassino de outro mundo? E por quais pecados ele está punindo essas pessoas? Bem-vindo ao Psychic Investigations, um canal de histórias verdadeiras e chocantes. Aqui, pessoas que se autodenominam médiums, através de suas habilidades extraordinárias, resolvem casos criminais complicados e enigmas paranormais chocantes. Neste episódio, os médiuns enfrentarão uma força mística desconhecida que tirou as duas pessoas mais próximas de Tetiana Kapitsa, da Ucrânia. A mulher escreveu sobre isso na carta que nos enviou. Algum espírito maligno com o rosto mutilado vive na minha casa. Ele matou meu marido e meu filho. Eu sou a próxima. Me ajude. Tudo começou depois que a família comprou a casa. Ninguém poderia imaginar que a casa se tornaria uma armadilha mortal. A casa era bem antiga e o preço nos serviu perfeitamente. Até sobrou algum dinheiro para reformá-la. No entanto, vários dias depois que a família se mudou, enquanto a filha estava na escola e o marido e o filho estavam no trabalho, Tetiana viu a silhueta com o rosto mutilado. Ela apareceu de repente na porta. Eu estava de pé em frente ao espelho aplicando maquiagem quando vi uma silhueta feminina. Fechei os olhos, mas quando os abri, ela havia sumido. Depois disso, o filho de Tetiana, Vitor, viu a silhueta assustadora na casa. O rosto do espírito estava coberto de cicatrizes. Desapareceu tão inesperadamente quanto apareceu. E no dia seguinte, o jovem foi trabalhar na loja e desapareceu sem deixar rastro. Trabalho em um fundo de pensão. A loja onde ele trabalhava é ao lado. Eu sabia que era o turno dele, então fui lá. Mas me disseram que ele estava ausente. Amigos, parentes e a polícia. Todo mundo procurou pelo Victor, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Tetiana achou que nunca mais veria seu filho vivo. No entanto, 8 meses depois, ele voltou para casa de repente. Ele veio no dia 30 de agosto. Fiquei tão feliz em vê-lo porque ele era meu filho. O homem de 25 anos não conseguia explicar o que tinha acontecido com ele ou onde ele tinha estado. A mãe pensou que Victor tinha sofrido perda parcial de memória. Achei que ele precisava passar um tempo no hospital para ficar bem de novo. Mas na manhã seguinte, a mãe foi informada que o coração do filho parou de repente. Eles me ligaram e disseram: sentimos muito, mas seu filho está morto. Eu queria dizer a ele o quanto eu o amava. Havia muitas coisas que eu queria dizer a ele. Algum tempo depois, o marido de Tetiana, um homem absolutamente saudável, morreu de repente. Fui para a cozinha e o vi sentado, tentando se levantar. Então ele caiu e começou a ofegar. Foi terrível. E aí percebi que ele estava morto. O coração do homem também parou. Não sei com o que comparar esse sentimento. Eu sei que ele não está aqui, mas não consigo acreditar. E então Valéria veio correndo. Ela também tinha ouvido e disse: mãe, chame uma ambulância. E eu queria dizer a ela que a ambulância não ia ajudar. Não muito antes de sua morte, o homem confessou à esposa que, assim como o filho, ele também sentia constantemente a presença de alguém ao seu lado. E tinha visto a sombra de um homem aterrorizante. Ele temia. Sentia que poderia morrer. A mulher está certa de que alguma força sobrenatural com um rosto mutilado levou seus familiares. E foi isso que transformou sua casa em uma casa de horrores. Quando eu deito na cama à noite e está escuro e quieto na casa, eu ouço passos no sótão. É apavorante. É realmente apavorante. Tetiana e sua filha não têm dinheiro para se mudar para outro lugar. E as pessoas se recusam a comprar a casa, onde 2 homens morreram em circunstâncias misteriosas. A mulher tem medo de que a força maligna a leve para o outro mundo a seguir. Se algo acontecer comigo, a Valéria vai ter que viver em um orfanato. Eu imploro aos médiuns que me ajudem a entender o que está acontecendo aqui. Os médiuns mais fortes do projeto, Zana Shulakova e Rubina Tsibuska, atenderam ao pedido de ajuda da mulher. Tive um sonho muito estranho. Havia um grande lago, um vale e um pequeno caminho. Minha falecida avó estava em pé sobre ele. Ela disse: encontre a cabeça e pare a morte. Vou trabalhar com meu espelho. Uma mulher ajoelhou-se no chão, segurando um jovem nos braços. Ele está com as mãos no coração.
e morrendo. Ouço ela gritar. Ele foi morto e está ao lado dela. Eu vejo a silhueta com o rosto mutilado, segurando uma fatia. Parece o assassinato de um vampiro. Mas qual a conexão disso com Tetiana e sua família? Eu não sei. Mas esse espírito com o rosto mutilado é muito agressivo e perigoso. Ah! Meu Deus! Que coisa terrível! O enorme lustre quase matou Rubina Tsibulska. Foi o espírito. A pessoa segurando a cunha. Olha. Precisamos ter muito cuidado hoje. Os médiuns foram até a casa de Tetiana. A mulher recebe os médiuns junto com sua filha Valeria. Seus amigos e vizinhos também estão aqui para apoiá-los. Olá. Olá. Muito obrigado por vir. Precisamos muito da sua ajuda. Podemos ver o quintal, por favor? Claro! Entra! Eu vejo algum tipo de espírito do outro mundo passar por este portão. Parece a silhueta de alguém. Você viu? Sim, o portão se abre sozinho. Alguma força abre o portão. Quando eu quero sair, a porta se abre. É muito pesada. Sim, é som. Não pode ser vento. E os passos, os barulhos e... Você vê alguém caminhar? Sim. Sim. Isso realmente aconteceu. Eu senti como se alguém estivesse respirando atrás de mim. Como se estivesse me seguindo. Aconteceu mesmo. Me dá sua mão. Quando toquei a mão da Tetiana, de repente vi o espírito do filho dela atrás dela. Seu filho está atrás de você. Sim, eu o sinto. Eu senti um calor quando ele colocou a mão no meu ombro. Foi glorioso. Ele diz: Mãe, eu também sinto sua falta. Victor, filho, eu te amo. E sinto tanto a sua falta. Perguntei ao Victor o que era o espírito com o rosto mutilado que eu tinha levado para o outro mundo e por que tinha feito isso. E ele me mostrou uma mulher. Ela estava gritando histericamente alguma coisa, tipo uma maldição ou algo assim. De repente, Rubina Tsibulska começou a correr para algum lugar. Rubina, espera. O espírito dele entrou por este portão e as pessoas. Parece não haver ninguém lá. Está trancado. Os locais dizem que uma mulher chamada Hannah mora aqui. Tetiana comprou a casa onde ela mora dela. E antes disso, Olé, o filho do vizinho, morava nela. Depois que o homem se casou, ele se mudou para a cidade e sua mãe vendeu a casa. Mas por que o espírito trouxe os médiuns aqui? Conhece as pessoas que moram aqui? Sim. Compramos a casa deles. Eu vejo um homem. Ele está em pé na porta e segurando as mãos no coração. Quem morreu aqui? O tio Kolya, o dono. Seu vizinho é viúvo? Para. Sim, tia Hannah é viúva. Qual foi o Causa da Fim. morte do proprietário Coração. Acontece que o marido da vizinha morreu em 2010. Ele foi dormir à noite e nunca mais acordou. Os médicos concluíram que seu coração parou de repente. 2 homens lá, um homem aqui, e tudo por causa do coração deles. Será que tem a ver com o terreno onde as 2 casas estão? Está ligado a uma mulher. Ela é morena de cabelos e olhos e ela parece uma cigana. Oli é ucraniano, mas a esposa dele é cigana. O Ola é filho do seu vizinho e a esposa dele é cigana. Eu entendi, certo? Sim. Havia algo nessa família que causou um grande escândalo. Bem, era realmente assim. Mas não acho que tenho o direito de te contar isso. Extraoficialmente, Tetiana confessou que depois que comprou a casa, o filho do vizinho deixou a esposa e voltou para os pais, enquanto a ex-mulher dele ficou na cidade. Foi uma grande briga e eu sinto que a situação ainda não acabou.
Houve ofensas e escândalos aqui. Os moradores nos contaram que a ex-mulher de Ola frequentemente ia à casa da ex-sogra e do ex-marido, gritando e xingando. A mulher abandonada queria se vingar dele, mas não sabia que a casa tinha sido vendida. Os parentes dessa mulher se tornaram vítimas acidentais da guerra entre os ex-cônjuges. Essa força maligna é vista não apenas pelas pessoas que vivem nesta área. Eu vi uma sombra passar pela janela. Uma vez. E depois de alguns minutos, foi a segunda vez. Eu não fui a única que viu. Uma outra garota também viu. Qual é o nome daquela garota? Yana. Espera um segundo. Você perdeu seu pai? Fará um ano no dia 17. Ele morreu da mesma maneira? Mas de repente? Sim. Meu pai morreu por causa do coração. Um coágulo se soltou. Outro homem da sua família está morrendo no túmulo. É o irmão do papai, meu tio. Faz 2 dias que completou 6 meses desde sua morte. Ele também morreu por causa do... Sim. Isso é incrível. Em apenas um ano, a garota perdeu 2 homens de sua família. O tio dela teve um ataque cardíaco no túmulo do irmão. Sinto que o pai e o tio dessa garota foram mortos pela mesma força sobrenatural que tirou a vida do marido e filho de Tatiana e do marido de sua vizinha. Mas a garota mora no outro lado da rua e ela não poderia estar ligada às casas dessas mulheres. Então, o problema definitivamente não estava na maldição da cigana. E Jana, o que aconteceu? Em um certo momento, senti uma angústia poderosa, mas não conseguia entender de onde vinha. Quando me virei, de repente vi uma mulher. Tem um espírito de homem atrás de você. Você não vive, você existe. Você o amava muito, mas ele foi embora. Ele te deixou de repente. Essa mulher se chama Yulia e também é viúva. O marido dela, Pavlo, também morreu de repente porque o coração parou. Ele voltou para casa de manhã depois do turno da noite e foi dormir. Às 3h45, eu o encontrei morto. Foi muito difícil. Após a morte do marido amado, a mulher cria sozinha 2 filhos. Uma filha, Valeria, e um filho, Dimitro. Você o vê frequentemente, muito frequentemente. Você vive em um sonho. Eu vivo em um sonho com ele, como se ainda estivéssemos juntos. Ele volta para a casa do trabalho e brinca com as crianças. Ele queria muito um 3º filho. Então, no meu sonho, é como viver 2 vidas. Um está em um sonho e o outro está na realidade. Pavlo tinha menos de 40 anos. Yulia ficou arrasada com a passagem misteriosa do homem. A mulher vive com apenas um pensamento em mente. Por que o pai dos filhos dela, que nunca teve problemas de saúde, morreu tão de repente? Ele nunca reclamou do coração e nunca teve qualquer doença. Fazia exames médicos no trabalho e era completamente saudável. Dê-me sua mão e vamos. No sonho, ele está tentando te avisar que seu filho pode ser o próximo a morrer. Seu filho vê e sente uma ameaça. Tem medo. Dimitro confessou para sua mãe que, assim como seu pai fez antes de morrer, ele vê uma sombra estranha na casa. Com medo de perder o filho, a mulher o mandou para viver com a avó. Ele tem medo de dormir e ficar aqui. Ele ouve batidas nas janelas, passos e alguns ruídos inexplicáveis, embora o quarto esteja todo silencioso. Fiquei chocado. Um espírito surgiu atrás de quase todas as mulheres ao meu redor. Quantas viúvas moram nesta rua? Havia 20 de nós em quase todas as casas. É impossível até mesmo compreender. Há uma viúva morando em quase toda a casa. Depois de um outro funeral, você pensa involuntariamente quem mais restou e quem será o próximo. Queremos paz para a vida. Quase todas as mulheres da rua se reuniram em torno dos médiums. Elas passaram 2 horas contando aos médiums sobre seus maridos que morreram repentinamente. Isso é impossível. Uma viúva, uma viúva, uma viúva, uma viúva. Sua rua está inundada de lágrimas. Ela está inundada. Quase todas as mulheres ao nosso redor eram viúvas.
E aquelas que ainda não tinham perdido seus maridos já tinham enterrado seus irmãos ou pais. O espírito maligno com o rosto mutilado caçava apenas homens. O que devemos fazer? Por favor, nos ajude. De repente, Rubina Tsibuska foi até o final da rua e encontrou uma clareira. Meu Deus, eu ouço gemidos. Parece que vem do subterrâneo. É energia necrótica. É como um chamado. Pedi aos moradores para escavar o local. Eu precisava entender de onde vinha o pedido de ajuda. Um crânio. Um crânio. Não toque, querida. Deus, o espírito pode ser muito agressivo. Fomos a uma distância segura para sintonizar e entender quem era aquele homem morto, cujo crânio encontramos. Tive a sensação de estar caindo em uma sepultura. Então os espíritos dos homens começaram a emergir ao nosso redor. Todos estavam magros e exaustos. Como zumbis. Que lugar é este? Por que tantos corpos? Aqui costumava ser Palermo. Eles vendiam drogas aqui. Descobriu-se que esta rua costumava ser notória em toda a União Soviética. Naquela época, era um dos maiores pontos de produção e venda de drogas. Este lugar era até chamado de Palermo, por causa de uma série famosa sobre cartéis de drogas italianos. O comércio estava florescendo. Grandes multidões frequentavam aqui. As pessoas vinham aqui de muletas e até empurrando umas às outras em cadeiras de rodas. Os moradores atuais da rua começaram a se estabelecer aqui em meados dos anos 90. Antes disso, a maioria das casas era ocupada por traficantes de drogas. Viciados de toda parte chegaram aqui pelas drogas. Eles pareciam terríveis. Eram zumbis de verdade. Eram como mortos-vivos. Eles tiravam os corpos dos viciados mortos. Cadáveres 2 vezes por semana. Acontecia o tempo todo. Morriam em toda parte. Quem vendeu as drogas? Por que só vejo mulheres? Foram as mulheres. Meu Deus, é horrível. Era verdade. Tudo horrível. Os homens entregavam as drogas, enquanto as mulheres as faziam e vendiam. As mulheres fizeram e venderam as drogas. As pessoas ainda estão chocadas que, por 10 anos, as autoridades nem sequer tentaram fechar Palermo. Descobriu-se que os corpos dos viciados não foram encontrados apenas na rua, mas também no porão, mas também no lago local, que secou com o tempo e virou um campo. É exatamente aqui onde os médiuns estão agora. Quantos anos nós tínhamos? 9 ou 10, provavelmente. Corremos por todos os corpos d'água e juncos locais. Vimos pessoas deitadas de bruços na água e entendemos que elas não estavam vivas. Eu, pessoalmente, encontrei 2 corpos. Tinha muitos deles meio mortos. No lago, no desfiladeiro ali, em qualquer lugar. Estou falando apenas dos que foram encontrados. E quantos não foram encontrados? Este lago morto. Tenho certeza de que há muitos deles nele. Então, este é o lago que vi no meu sonho. E esta é a cabeça que minha avó estava falando. A força sobrenatural com a cunha nas mãos apareceu aqui. Que tipo de entidade é essa? E por que isso está matando só homens? Lembra que eu te contei sobre uma mulher chorando por um homem? Uma mulher ajoelhou no chão, segurando um jovem em seus braços. Ele está morrendo na frente dela. Eu a ouvi gritando que ele foi morto. Foi bem aqui que aconteceu. Sim. Acontece que as pessoas lembram a história de uma mulher que trouxe seu marido viciado em drogas aqui, porque não aguentava mais ver o sofrimento dele. Ela trouxe o marido aqui para ele pegar seus remédios e se sentir melhor. E ele morreu nos braços dela. Essa mulher entendeu que não podia salvar seu marido viciado da morte. Ela veio com ele aqui, para pelo menos saber onde ele morreu e para enterrá-lo. E no momento em que o coração dele parou, eu a ouvi gritar. Desejo que todas vocês fiquem viúvas aqui e saibam o que significa enterrar os homens que amam. As palavras dela viraram uma maldição. Toda mulher que veio morar nessa rua perdeu os homens que amava. Ajude-nos. Ajude-nos, por favor. Imponha proteção a esta aldeia. Primeiro, precisávamos atrair a entidade para lá. E então fechar com as orações das mulheres.
Jana Shulakova pediu às mulheres locais que a ajudassem a fazer o fogo para o ritual e proibiu estritamente os homens de se aproximarem. O fogo deve queimar completamente. Com ele, a maldição que matou as pessoas também se extinguirá. Muito obrigado de todos nós. É inacreditável as consequências que os crimes antigos dos traficantes trouxeram para esta pequena vila. Há um ditado que diz que você tem que pagar por tudo na vida, e dizem isso por uma razão. Mas o pior é que o preço deve ser pago não apenas por aqueles que fizeram as coisas cruéis ou ficaram indiferentes a elas. Muitas vezes, pessoas completamente inocentes também pagam. Um poder místico que o faz tremer de medo. Um demônio está levando dezenas de pessoas para o submundo. Será que os médiuns conseguirão detê-lo? O episódio de hoje é chocante. Esta mulher tem certeza de que uma força desconhecida matou todos os seus amigos. Um por um, os jovens morreram a cada poucos anos. Receio que seja uma série de mortes, e temo que eu possa ser o próximo. Após a morte mais recente de um amigo, Polina teve um pesadelo. Um homem horrível de preto estava tentando estrangulá-la. Ele apertou minha garganta com as unhas assim, e eu não conseguia respirar. No dia seguinte, Polina quase perdeu a vida. Eu estava dirigindo meu carro quando aqueles 2 caminhões começaram a acelerar na minha direção. Eles quase bateram em cheio. Se eu não tivesse desviado o carro para o lado, teríamos sido esmagados. Polina escapou da colisão por milagre. Ela bateu a cabeça no para-brisa e ficou a um passo da morte. A única filha dela está terrivelmente assustada. Estou com medo. Não consigo imaginar como poderia viver sem ela. Mal a pobre mulher acordou e já teve outro pesadelo. Logo depois, Polina, que é uma boa nadadora, quase se afogou. Alguém estava puxando ela para baixo. Eu senti uma falta aguda de oxigênio. A silhueta negra me disse que viria me buscar. Então eu gostaria que os médiuns viessem me ajudar. Olena Kurilova, uma das clarividentes mais poderosas da Ucrânia, decidiu ajudar Polina. Quem está tentando te matar? Precisamos ligar para a Yaroslava. Sem explicar nada, Olena Kurilova enviou a foto de Polina para sua colega Yaroslava Fedorova e depois ligou para ela. Eu só mexi na foto de uma jovem no espelho. Tem algo se aproximando por trás dela. É um monstro, um rosto feio, braços longos e mãos com garras. E senti o cheiro. Conheço de algum lugar, mas não consigo entender o que poderia ser. E então, ele começou a me estrangular. Eu vejo algo diferente. Atrás desta mulher, vejo o espírito de um homem vestido com roupas longas e pretas. Ele está cercado por buracos no chão, parecem túmulos. E ele cobre os túmulos com tábuas de madeira. E há uma batida vindo do subsolo. Alguém está tentando sair de lá. E eu ouço gemidos assustadores. E se este homem for a força que levou os amigos da Polina para o túmulo e agora está tentando levar ela? No dia seguinte, os médiuns foram visitar Polina. Seus vizinhos e os pais de seu falecido amigo já estão esperando em sua casa, querendo saber por que seus entes queridos partiram tão cedo. Yaroslava, você está ouvindo os sinos tocando? Não ouço nada. Não há nenhuma igreja por perto. Então por que Helena ouve os sinos tocando?
Eu sinto cheiro de mofo. Ontem eu senti também. Parece o cheiro de um túmulo. O que será? Olá, Olena! Olá! Olá. Meu nome é Polina. Esta é minha mãe. Precisamos descobrir o que aconteceu com seus amigos. Você tem as fotos deles? Sim. Com ela você perdeu a amizade feminina, não foi? Ela era minha amiga? Mãe, por favor, não chore por mim. Essa mulher é a mãe da amiga de Polina, Lesia, que se afogou no rio há 11 anos. A mulher está aqui para saber por que a única filha dela morreu de forma tão trágica. Ela diz, não consigo ver nada. E a água. Engoli água. E ela apontava para a cabeça. Assim, com a mão. Um redemoinho a pegou e ela bateu a cabeça em alguma coisa. Este é o Budo Sul. Tem rifts. São rochas tão grandes. Qual é a dessa espiral? Parece que foi feita por demônios. Nem sei de quem são essas mãos. Estes são cadeados. O homem abriu a comporta, mas não deu o sinal. Então as pessoas saíram da água. E um jato d'água da comporta a derrubou no chão. Espera um minuto. Você sonhou com ela, não sonhou? Sim, eu a vi no sonho. Ela estava te mostrando alguns buracos no chão? Como túmulos, havia vários. Ela disse que mais pessoas poderiam passar. E te mostrou. Que isso pode acontecer com ela. Esse homem morreu? Sim, é o Vadim. Ele se enforcou. Vadim cometeu suicídio em 12 de outubro de 2002. Ele tinha 25 anos. Ninguém sabe por que ele fez isso. Ele veio aqui naquele dia para você. Sim. Foi no final da tarde. Estava chovendo leve. E ele apareceu. E você não falou com ele? Ela tinha algo nas mãos. Ela disse, Adam, espera, estou indo. Mas ele se virou e foi embora. A mãe de Polina ainda se culpa por não ter falado com o jovem naquele dia. Será que a tragédia poderia ter sido evitada? Vadim, me diz. A sua morte é culpa de alguém? Me dá um sinal. Inacreditável. Parecia que alguém bateu no vidro. Houve 3 batidas. O som veio da janela. O espírito de Vadim está aqui. Ele está me dizendo. Está lá ele? Quem é esse? E ele também diz... Esses eram meus amigos. André, eles morreram ao mesmo tempo. De frente, a moto e o carro. Eles colidiram. Andrei estava dirigindo o carro. Serhi estava na moto. Os amigos de Polina, Andrei e Serhi, morreram depois de uma colisão frontal em uma estrada no dia 1º de setembro de 2012. 2,40 dias depois, Vadim se enforcou. Tenho a sensação de que ele os via em seus sonhos. Eles o assombravam. Acontece que a filha dessa mulher também viu seus amigos mortos em sonhos antes de morrer. Quando minha filha ainda vivia, ela viu Andrew em seu sonho e ele disse a ela, Lesia, você devia me visitar no cemitério, mas não veio. Mas então ele disse, mas eu reunirei todos vocês. Vou reunir todos vocês. Você viu eles nos seus sonhos também? Eu vi Serhi depois que ele morreu. Ele me disse que, sempre que eu vier, devo levar outra pessoa. Eles continuam vindo para vocês? Precisamos ver o local do acidente. É aqui que aqueles homens caíram? Sim! Havia fogo. Quem queimou no fogo? É o Andrew no carro dele. O carro pegou fogo por causa da colisão. O Andrei, de 17 anos, queimou vivo. Seu amigo, Serhi, também morreu instantaneamente. Eles estavam indo aqui e então colidiram no meio da estrada. Serhi estava indo para Riveron, enquanto Andrei estava vindo de lá, de Riveron. Foi uma coincidência fatal. Ninguém poderia imaginar que os amigos se encontrariam assim naquela noite. Todo mundo ficou em choque. Ninguém conseguia entender e como eles puderam colidir de frente. Depois que seu filho morreu, a mãe do Siri, que tinha apenas 22, teve um colapso nervoso e acabou ficando incapacitada.
Você precisa ser forte na alma para aguentar tudo isso. Veja como acabou para mim. Minhas pernas pararam de funcionar. Nesse momento, o espírito de Serhi, amigo falecido da Polina, apareceu. Ele parece uma boneca quebrada. Onde ele bateu no guidão da bicicleta e foi despedaçado. Ele estava se preparando para uma celebração. Um casamento! Ele disse o nome Ira. Ela é a futura esposa dele? Ela deveria ser a esposa dele. O casamento estava marcado para 25 de novembro, se não me engano. Eles estavam se preparando para isso, mas houve um funeral em vez disso. Foi muito difícil. Ela estava grávida do filho dele. Ela estava. Não nasceu. Ela perdeu o bebê depois do funeral. Siri diz, eu não levei ninguém comigo. O que você viu antes de morrer? Ele não viu nada. Foi como se alguém fechasse seus olhos com a mão e o cheiro... mofo. Era um cheiro úmido, como de mofo ou algum fungo. Parece ser a mesma força. Ou está caçando jovens. Depois, Yaroslava e eu vimos um homem morto barbudo vestido de preto ao mesmo tempo. Era o espírito da visão que ela tinha tido antes da investigação. Mas quem poderia ser? Ele disse. Você viu e errou. Mas onde? Poderia ser na casa da Polina? Vamos voltar lá, para o vilarejo onde estávamos. Vamos lá. Yaroslava, olhe. Uma mulher, ali, na janela. Ela está morta. Ela é jovem, apontando para a garganta. E esse cheiro horrível de novo. Você sente? Cheira como uma cela. A jovem com a amiga dela, elas beberam veneno ao mesmo tempo. O que foi isso? Tamila e Yulia. Os médiums pararam em frente à casa da jovem, que morreu de um veneno desconhecido aos 22 anos. Sheila trabalhava como cozinheira para uma brigada de tratores. E no dia fatal, ela e sua amiga beberam uma limonada que, de repente, as deixou doentes. Uma ambulância foi chamada. No entanto, os paramédicos não conseguiram salvar a mulher. Eles confundiram os frascos. Beberam de um frasco parecido que continha resíduos de algum veneno. Provavelmente veneno de rato. Aquelas mulheres que foram envenenadas faziam parte do seu grupo? Não. Não se trata do grupo. O problema é muito mais amplo. Todos os mortos moravam na mesma rua. Precisávamos verificar a rua e trabalhar um pouco. Morreu alguém jovem nesta casa? Me sinto um trapo. Como se ele tivesse sido esmagado. Sim, esta é a mãe dele. Você poderia nos dizer o nome dele? Sua vadia. Ainda é difícil para a mulher aceitar a morte de seu único filho, que faleceu em um terrível acidente na primavera passada. O carro virou 5 vezes. O vidro estava faltando na porta esquerda. A polícia diz que ele provavelmente caiu daquela janela. Depois que Igor caiu do carro, ele caiu em cima dele e o esmagou. Vejo dezenas de pessoas, jovens e crianças. Sim. 2 crianças. Elas são muito parecidas. Eles eram gêmeos. Sasha foi atropelada por uma motocicleta aqui. O menino soltou a mão da mãe, correu e morreu instantaneamente. Ele era pequeno. E então, o menino mais velho teve um acidente e morreu. O local do acidente que visitamos hoje, na rodovia... Então ele era o irmão do André, certo? Sim. Tanto adultos quanto crianças estão morrendo na rua. Tem sido assim há décadas. Tem algum tipo de horror na frente de todas as casas aqui. Eu nunca vi coisa tão terrível em toda a minha carreira. Eu juro. Muitos jovens morrem. Os moradores dizem que mais de 100 jovens morreram nas últimas décadas. Que tipo de força os levou? E agora ameaça Polina. Naquele momento, vi novamente o homem morto com barba e roupas escuras. Ele estava de pé, em frente a uma das casas na rua. Então, fui em direção a ele.
Será que é trovão? Olha só. Isso não pode ser verdade. O trovão roncou e o cheiro do mofo ficou insuportável. E então, vi o mesmo monstro que já tinha visto antes da investigação. O rosto dele está todo enrugado e ele está sorrindo. Você quer dizer que é o monstro que você viu no espelho? Eu o vi no espelho enquanto tentava resolver a situação. Então eu quebrei o espelho. O monstro virou-se de costas para mim. E eu vi asas cortadas em suas costas. Estavam ensanguentadas. E então percebi que era um demônio. Porque demônios são anjos caídos. E ele não estava sozinho. Ele tinha espíritos malignos de classificação inferior com ele. Esses são diabos. Mas por que existem tantas forças malignas aqui? E por que estão caçando os locais? Pessoal, parem onde estão. Vocês veem o Homem de Preto? Silêncio, por favor. O espírito do Homem de Preto diz: eu não posso lidar com ele sozinho. Ele se refere ao demônio e aos demônios menores que estão devastando aqui. Ele disse que toda a vila desaparecerá. Queremos proteção para salvar nossas crianças e toda a aldeia dessa tragédia. Ele diz que eu te avisei. Que você perdeu algo. O sino. Sinto falta do lugar onde eu vi o sino tocar pela primeira vez. Mostre-me o local onde a velha igreja costumava ficar. A igreja era onde agora é a escola. Vamos descobrir. Precisamos ir lá. Sim. Os médiuns estão no local onde ficava a igreja antiga. Há 50 anos, ela foi demolida e a escola foi construída no lugar. Eu vejo o homem vestido de preto novamente. Ele está me mostrando os buracos no chão. Então, de repente, diferentes coisas malignas começaram a sair dessas fossas. Foi uma visão horrível. É grande. Seus braços alcançam o chão e seu rosto é enrugado. É enorme. É gigante. Eu o vi em meus sonhos. O que os médiuns descreveram foi a coisa dos meus sonhos. E eles estão correndo ao redor disso. Os demônios. Mas o que são essas crateras? O que essas forças malignas estão fazendo aqui? Já houve uma igreja aqui. Espera aí. A igreja foi demolida, não foi? Bem, sim, foi isso. A igreja foi demolida por volta de 1956. Em 1960, todas as cruzes e os inventários da velha igreja haviam sido confiscados, roubados e saqueados. Isso deve ser a vingança por isso. Depois que a igreja foi demolida, as forças malignas se libertaram. E há anos estão levando os moradores. Todos eles são, claro, jovens. Demônios sempre querem almas jovens. Que proteção precisamos contra isso? O que temos que fazer a respeito? Temos que acabar com isso, sem dúvida. Precisamos de um buraco. Espero que mãos masculinas fortes nos ajudem, não é? Decidimos realizar o ritual para trancar todas aquelas coisas malignas. Minha tarefa era atrair essas forças do mal. Enquanto isso, Olena deveria trancá-los com orações e selar o portal. Precisamos usar algo doce como isca. Ela está tremendo. Cadê a luz? O que aconteceu? Por que todos os postes de luz apagaram de repente? A luz estava apagada. Era um sinal de que eles tinham chegado. Isso é horrível. Senhor, ajude-nos. Olena, comece a ler. Me dê a pá. Rápido. Eu senti um frio terrível. Minhas mãos estavam tremendo. Era como se alguém estivesse me riscando. Esses demônios, eles não queriam ir embora. Disse que estava feito. Diabo, você não vai ficar aqui. Isso é horrível. Nunca vi nada assim. Meu Deus, o que isso significa? O que há no buraco? O que é isso?
Está vendo alguma coisa se mexer? Minhas pernas estão cedendo. Não sei. Estou tão apavorado que... Uau, esses olhos vermelhos. Quanto mais medo você sente, mais apavorado você fica. Agora. Cavem fundo agora. Tranque a língua. Amém. Está feito. Acabou. Foi um esforço incrível prender os demônios e o demônio no subsolo. É um pesadelo. É difícil de imaginar. Mas afinal, quem é o homem de preto, o espírito que os médiums continuam vendo? Uma batina. É uma batina, Yaroslava. Você quer dizer que ele é um padre? Os idosos dizem que costumava haver um cemitério ao lado da igreja. 9 padres foram enterrados lá. Dizem que 8 deles foram depois transferidos. Mas o 9º permaneceu aqui, bem debaixo daquele transformador. Naquele momento, tive uma visão de pessoas se aproximando deste padre. Todos eles não estão bem. Dizem que tais pessoas estão possessas por demônios. Eles pedem ajuda a ele. Existem rituais especiais de exorcismo para expulsar demônios de uma pessoa. Depois que são expulsos, são trancados no subsolo. Ele costumava se exercitar, expulsar demônios das pessoas naquela igreja. Entendeu? Os demônios trancados aqui escaparam. Depois que a igreja foi profanada? Não se aproxime deste lugar por 40 dias. Coloque uma cruz aqui. E proteja seus lugares sagrados. Espero que você fique bem. Obrigado. Alguns meses depois, Olena Kurilova procurou Polina para saber se a vida dela e a situação na aldeia tinham mudado. Me diz, como você está? Estou indo bem. Ainda tem algo te sufocando? Não. Alguém dos jovens morreu depois que estivemos aqui? Não. Não, nada disso aconteceu aqui. Muito obrigado. Boa sorte para você. Obrigada. Adeus. Você pode pensar que essas coisas só são possíveis em filmes de terror e mistério. Mas as pessoas da pequena vila, que enterraram mais de 100 de seus jovens amigos e parentes, viveram esse terror na realidade, vida real. É incrível quais consequências a demolição da velha igreja teve. Uma maldição assassina condenou a mulher à solidão. O fantasma de um garotinho ajudará a parar uma série de mortes. Graças aos seus superpoderes, os clarividentes vão desafiar as forças sobrenaturais que estão tentando matar Anastasia, uma jovem mãe ucraniana. Vamos desenhar um carro, tudo bem? O lugar onde Anastasia vive e trabalha é único. É um zoológico particular onde eles reabilitam animais selvagens. Ela salva animais de toda a Ucrânia que, por diferentes razões, se encontravam entre a vida e a morte. Boa menina. Parabéns, que menina inteligente. A corajosa mulher não tem medo de beterrabas carnívoras. Apenas uma coisa a assusta: o espírito de seu falecido marido, Yuri. Anastasia afirma que ele tirou a vida de seu noivo, com quem ela iria se casar depois da morte de Yuri. E agora ele está caçando-a. Ele me amava loucamente. Ele não consegue me deixar ir, mesmo depois de sua morte. Ele costumava me dizer: sempre estarei ao seu lado. O relacionamento de Anastasia e Yuri começou exatamente neste zoológico. O casal construiu tudo quase do zero. Trabalhávamos juntos. Ele era o gerente e eu era a administradora. Mas há 4 anos, os médicos descobriram uma grave doença em Yuri. Pancreatonecrose. Eles fizeram uma ressecção pancreática, mas não adiantou. Quando Yuri morreu, minha vida desabou. Apenas 3 anos após a morte de Yuri, Anastasia notou seu novo colega. Ola. Ele era um homem interessante e peculiar. Ele se tornou meu melhor amigo e mostrou seu carinho. Eventualmente, ela se arriscou a sair com Ole, mas à noite, o falecido Yuri a visitou em um sonho. Uma mesa comprida. Ele está na frente dela e eu digo: Yuri, é realmente você? Então eu acordei, horrorizado. Mas quando ela abriu os olhos, ficou paralisada de terror. O fantasma de Yuri estava no meio da sala. Eu estava petrificado. Ele morreu, eu sei disso. Então eu gritei e assustei as crianças. E só piorou com o tempo. Anastasia diz que o fantasma se alojou em sua casa e que agora aparece dia e noite. Pouco depois, Ole pediu Anastasia em casamento.
Ela hesitou muito se aceitava o pedido, mas seus filhos a ajudaram a decidir. Miroslava me disse um dia: "Mãe, estamos tão acostumados com o tio Ola." E então eu concordei. No dia após a cerimônia de noivado, ocorreu uma tragédia. Oli inesperadamente caiu dos degraus da casa e machucou a cabeça gravemente. Os médicos fizeram uma tomografia. Ele tinha um hematoma. Ele estava piorando cada vez mais. Eventualmente, Oli morreu. A mulher está convencida de que seu falecido marido o levou para o outro mundo e que agora ele a está assombrando. Fui internado no hospital. Fiz uma apendicectomia. Durante a operação, a reação alérgica à anestesia começou de repente na jovem e o coração de Anastasia parou. Ela diz que ainda se lembra da sensação de sua alma deixando o corpo enquanto ela era ressuscitada. Foi horrível. Saí do meu corpo e me vi de fora. Senti um medo forte. Entrei em pânico. A mulher diz que então ela viu novamente o falecido Yuri ao seu lado. Tentei me mover, colocar meus membros em movimento, mas não consegui. Por sorte, os médicos conseguiram salvar Anastasia. Mas a pobre mulher teme que da próxima vez não haja milagre e seus filhos fiquem órfãos. Eu nem consigo imaginar eles ouvindo que a mãe deles se foi. Eu quero que tudo acabe. Por favor, me ajude. Os mais poderosos clarividentes da Ucrânia, Zana Shulakova e Rubina Tsibuska, concordaram em ajudar Anastasia. Gianna, enquanto eu estava sintonizado com a foto de Anastasia, eu vi um espírito feminino ao lado dela. Uma loira de cerca de 30 anos. Ela estava segurando um bebê morto nos braços. Quem é Shale? Eu não sei. Ela apenas disse: "Você só vai parar a morte quando encontrar sangue nas flores." Veja, uma mulher viva e uma mulher morta, e as cartas do amor e um homem. Como um triângulo amoroso, eles podem estar conectados pelo amor pelo mesmo homem. Quem é a mulher misteriosa com o bebê nos braços? O que ela quis dizer com sangue nas flores? E Anastasia está mesmo em grave perigo por causa do triângulo amoroso. Uma hora depois, os videntes chegaram ao zoológico, onde Anastasia e as crianças moram. Olá, muito obrigado por vir. As cartas me mostraram que Anastasia não deveria ter deixado o mundo dos vivos há muito tempo. Isso está de alguma forma conectado com a promessa que você fez ao falecido. Espere. Sim. Sinto que você fez um juramento ao seu falecido marido. Você fez isso bem antes da morte dele. Ele estava na UTI. Tentei acalmá-lo para que ele pudesse continuar vivendo. Disse-lhe que sempre estaria ao seu lado. Anastasia ainda lembra de segurar a mão do marido e chorar. Poucos minutos depois, Yuri fechou os olhos para sempre. Se Anastasia jurou para Yuri ser fiel a ele, mas depois encontrou um novo homem com quem decidiu se casar novamente, é bem provável que o espírito do falecido marido esteja buscando vingança contra ela. Isso significa que Anastasia está realmente condenada por causa da promessa de amor que fez? Então por que os videntes viram a mulher com o bebê nos braços? A única maneira de entender se é Yuri quem está tentando levar Anastasia é invocar seu espírito e perguntar diretamente. Você deve fechar os olhos e chamá-lo. Yuri, por favor, venha. Eu te imploro. Eu preciso tanto de você. Eu vejo Yuri. Ele está ao seu lado. Eu vejo ele acariciando sua cabeça. Ele está te abraçando. Eu o vi. Ele estava sorrindo. Ele estava gentil. O homem que eu conhecia estava ao meu lado. Anastasia, seu marido disse que sente falta de todos vocês. Especialmente de seu filho mais novo. Anastasia mais lamenta que seu filho, Myron, não se lembre do pai. Yuri morreu quando o menino tinha apenas 1 ano de idade. Yuri, quero te dizer que o Myron se parece muito com você. Em tudo. E a Miroslava também. Eu te amo muito.
O fantasma do homem morto estava abraçando sua esposa na minha frente. Yuri nunca machucaria Anastasia. Nem na vida, nem após a morte. Sinto que ambos os maridos de vocês foram condenados à morte por algo. Yuri está nos pedindo para salvar você da força do mal. Ele está me mostrando um grande animal de fantasia. Parece um cervo. Sinto que Yuri cuidou disso enquanto estava vivo. O ataque do alce. O animal viu sua força. Pode me mostrar? Claro. O que você viu? O quê? Eu vi uma espécie de cratera negra. Ela aparece de repente e dessa escuridão emerge uma força de outro mundo. Como se estivesse te perseguindo. É difícil de acreditar, mas assim que o vidente começou a descrever o espírito, os animais enlouqueceram no zoológico. Começou um rugido e uivo em cada jaula. Os animais estavam tentando nos dizer quem e por que está caçando Anastasia. Por um longo tempo, os videntes, sem uma palavra, se aproximaram dos animais e trabalharam com eles, tentando obter informações. Enquanto isso, escureceu. Eu vejo o fantasma de uma mulher ali. A mulher com um bebê morto nos braços. Do meu sonho. Ela está me chamando para segui-la. Rápido. Ela parou ao lado daquela casa. O vidente aponta para a casa no território do zoológico onde Anastasia mora. Ela está segurando o bebê morto, dizendo: é a minha casa. Algum bebê já morreu lá dentro? Não. Mas então a mulher começou a chorar e murmurar algo. Eu só consegui entender uma frase. Morreu por causa da maldição. Depois disso, ela apontou para Anastasia. Isso é assustador. O que as palavras de Rubina Tsibulska podem significar? Quem morreu por causa da maldição? Por que o fantasma da mulher está apontando para Anastasia? E quem é essa mulher, afinal? Ela é a terceira no triângulo amoroso entre você, Anastasia, e outro homem. Marina. Acontece que o falecido Yuri, antes de conhecer Anastasia, viveu com uma mulher chamada Marina. O casal até tinha uma filha. Eles moravam na casa onde Anastasia vive agora. Sinto que antes de te conhecer, Yuri terminou com Marina. Mas ela não perdeu a esperança de que ele voltaria até o último momento. É verdade, sim. Eu tive um conflito com ela. Aconteceu aqui no zoológico. Ela me culpou por tirar o Yuri dela. Como ela morreu? Eu vejo alguns mecânicos, uma carruagem virada. Ela caiu de uma moto, bateu a cabeça com força e entrou em coma imediatamente. Um amigo da Marina estava dando uma carona para ela. O homem perdeu o controle e bateu em uma árvore. Uma ambulância levou a mulher do local. O médico do pronto-socorro nos disse que ela estava no 3º estágio do coma. Ninguém disse nada. Sem previsões ou esperanças. Marina morreu sem nunca recobrar a consciência. Percebi que o espírito da Marina tinha uma razão para aparecer. Enquanto ela estava viva, você tirou o homem que ela amava. Então ela pode estar tentando se vingar de você depois de morta? E poderia ser. Eu de repente ouvi a voz da Marina. Ela disse que eu não podia levá-lo. Ele morreu enquanto eu ainda estava no mundo dos vivos. Marina morreu depois do Yuri? Sim, ele morreu primeiro. E ela morreu depois. Ela não é a assassina. Ela não tem nada a ver com a morte dos homens que você amou. É o contrário. Marina está defendendo. Eu fiquei chocada. A mulher que odiava a Anastasia enquanto estava viva agora está protegendo-a. Mas por quê? Ela diz obrigada por lutar pela minha vida. Você estava por perto enquanto ela estava morrendo? Sim, nós a levamos para um hospital melhor. Fiz de tudo. Não queria deixá-la ir. Anastasia diz que esqueceu todos os conflitos antigos e ficou com Marina até o fim. É difícil de acreditar, mas o novo amor do ex-marido dela se tornou o único apoio de Marina.
A Marina diz que está te protegendo do outro mundo porque você está cuidando da filha dela. Estou criando a filha dela. Marina não tinha parentes, então Anastasia organizou o funeral. Depois disso, ela imediatamente adotou a filha de Marina. Anastasia diz que legalmente não tinha direitos sobre a menina, mas fez de tudo para que a pequena Miroslava pudesse ficar com ela. Depois que a Marina morreu, fiz uma pergunta a ela. Miroslava, com quem você quer morar? E ela disse, com você. Sempre tive a sensação de que ela é minha filha. É difícil para o espírito da Marina permanecer em nosso mundo. Ela precisa ir. Mas antes de ir, ela quer te abraçar. Assim, bem apertado. Obrigada, Marina. Quando abracei a Anastasia, tive uma visão. Anastasia e uma mulher adulta de cabelos escuros ao lado dela. Ela estava gritando algo em uma língua que eu não conseguia entender. E tudo isso estava acontecendo em uma pequena casa. Posso trabalhar na sua casa? As cartas me mostram que você recebeu uma carta de morte. Está ligado a um garotinho morto? Sim, ele foi meu primeiro filho, Ilya. Ele teria 18 anos agora. Anastasia deu à luz seu primeiro filho quando tinha apenas 19 anos. Mas o bebê só viveu por 6 meses. Os médicos diagnosticaram meningite, uma inflamação no cérebro, e o menino morreu. O médico de plantão saiu e disse: Anon, lamento, mas seu filho está morto. Meu mundo desabou. Ele era tão pequeno e tão fofo. O garoto não era filho de Yuri. Quem era o pai do seu filho? Sim. Ele foi meu primeiro amor. E seu nome era Gamzat. Ele era do Daguestão. Eu o conheci no primeiro ano de faculdade. Foi amor à primeira vista. Mas eles não podiam ficar juntos, pois Anastasia não era bem-vinda na família rigorosa do Daguestão. Vejo uma mulher gritando maldições. Ela não quer o bebê. Nem de você, nem de seus parentes. A mãe de Gamzat desaprovou o nosso relacionamento, porque ele era muçulmano, e eu sou cristã. Ela disse diretamente a Gamzat que ele deveria se casar com uma mulher da mesma fé. Quando o Gamzat te apresentou a mãe dele? Quando eu estava grávida de 7 meses. Eu disse a ela que amava ele, e ele me amava. Ela nos amaldiçoou, a mim e ao meu bebê ainda não nascido. Uma maldição de mãe é uma coisa poderosa e é difícil se livrar dela, enquanto as consequências podem ser inesperadas. Mas ninguém tinha ideia de como exatamente a maldição funcionava. Anastasia diz que ela e Gamzat decidiram se casar de qualquer jeito, o que eventualmente aconteceu. As cartas me mostram que o menino adoeceu depois de todas aquelas maldições. Sim. O bebê era o que mantinha vocês juntos. O bebê adoece e morre. E as pessoas se separam. Se o Ilya tivesse sobrevivido, nunca teríamos nos separado. Depois que enterraram o filho, Anastasia não conseguiu ficar com o marido. A dor da perda se tornou mais forte que o amor. Anastasia disse que simplesmente não conseguia olhar para o marido, que tinha os mesmos olhos dos filhos falecidos. Sempre que olhava para ele, via meu filho e chorava. Percebi que não podia mais falar com aquele homem. Provavelmente a maldição foi a razão pela qual o seu filho e o seu marido morreram. E agora? Está ameaçando a sua vida. Preciso ver o túmulo do seu filho. Preciso trabalhar lá. Olá, filho. Olá, meu querido bebê. Aqui é sua mãe. Decidi invocar o espírito do menino para perguntar a ele sobre a maldição. Sua mãe veio te visitar, querido. Anastasia, você ainda lembra de todos os momentos que passou com seu filho? Ele balbuciava tão fofinho. Eu queria ouvir sua risada. Suas lágrimas, sua alegria. Mas só via a dor. Sua morte foi terrível. E eu não pude fazer nada. Eu chorava todas as noites. Lamentava e uivava como um lobo para a lua. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Anastasia, seu filho disse que não é sua culpa.
Ele ouviu todas as suas palavras. Sempre quis falar com ele assim. E você me deu a chance de finalmente fazer isso. Então o espírito apontou para o braço da Anastasia. Deixe-me ver. Você vê a imagem na sua frente? Esta é a Sakura. Essas flores, havia sangue nelas. Eu vejo o sangue escorrendo pelas flores. Eu guardei eles. Oh, meu Deus. Eu guardei eles. Eu guardei eles. Oh, meu Deus. Anastasia, por que você fez isso? Eu estava pensando no Ilya e decidi que estaria com ele. Você prometeu ao seu filho morto que o veria em breve, né? Sim, Ilya. Está ligado a uma promessa que você fez a uma pessoa morta. Anastasia diz que quase não se lembra do incidente. Quando recuperou a consciência, estava no hospital e mais tarde foi informada que a vizinha a salvou quando passou por lá e a viu numa poça de sangue. O sangue estava fluindo, mas não muito tempo havia passado. Quando você não tem ninguém para te apoiar e tenta lidar com seus problemas sozinho, é difícil. É incrivelmente difícil. Você deve compartilhar com alguém e pedir ajuda. Se você pedir ajuda, você a terá. A maldição foi destinada a trazer solidão e morte. É por isso que os 2 maridos de Anastasia morreram. E o menino ficou doente porque no momento em que a maldição foi lançada, ele estava no ventre da mãe. Os clarividentes realizam o ritual para tirar a maldição da mãe do primeiro marido de Anastasia. Foi por isso que a mulher ficou destinada a ficar sozinha e morrer no final. Os médiuns estão confiantes de que Anastasia está viva porque fez muitas coisas boas para outras pessoas. E isso é o que a mantém em nosso mundo, assim como as crianças, pelas quais ela assumiu toda a responsabilidade. Não se preocupe com seu filho. Ele está no céu junto com Marina, a primeira esposa de Iri. Ela cuida do seu filho, assim como você cuida da filha dela. Querido Deus, obrigado por isso. Eu até a vejo pegá-lo nos braços e ele a abraça eternamente como eu abraço Miroslava. Muito obrigado por me ajudar. É incrível como a maldição de uma mãe pode causar coisas terríveis. Os pais sempre desejam o melhor para seus filhos. Eles nunca devem se esquecer, no entanto, de que o melhor futuro para seus filhos é aquele que eles mesmos decidem. Um horrendo triplo assassinato e um poltergeist agressivo. Não perca uma investigação chocante dos videntes. O fantasma de uma criança virá desvendar todos os mistérios. Os médiuns embarcam em uma investigação sobre uma série de mortes enigmáticas em uma família ucraniana. Primeiro recebemos uma carta de Serhiy Detiaryov, de 34 anos. O homem teve um sonho com seu pai falecido, mostrando-lhe 6 sepulturas, uma das quais tinha uma placa com o nome de Serhiy. Com medo pela vida, decidiu pedir nossa ajuda. Mas quando nossos jornalistas ligaram para Serhiy, sua irmã Yulia atendeu e contou uma notícia terrível. Seu irmão estava morto. Ele era jovem, nunca teve problemas de saúde. Ele simplesmente caiu enquanto caminhava e foi isso. Uma manhã, Serhiy se sentiu mal a caminho do trabalho. Ele caiu e seu parceiro, que estava com ele, o levantou. Mas então percebeu que algo estava muito errado e começou a chamar por ajuda. As pessoas vieram correndo e chamaram uma ambulância. O homem morreu poucos minutos depois. O coração dele parou abruptamente. A família não entende como foi possível. Alguns dias antes de sua morte, Serhiy passou por um exame médico completo, porque ele estava aterrorizado com os pesadelos sobre sua morte. O check-up não revelou nenhuma indicação que pudesse ameaçar seu bem-estar. E agora, Yulia está tendo os mesmos pesadelos que Serhiy teve antes de morrer. Eu vi as 6 sepulturas. Corri pelo cemitério de uma sepultura para outra e tive um ataque de pânico. Em seu pesadelo, Serhiy estava cavando outra cova ao lado da dele. E Yulia viu seu próprio nome na lápide. Ele estava cavando e eu disse, Senhor, o que está fazendo? E ele disse, siga-me. Yulia Detiaryova tem 32 anos, trabalha em uma mercearia e está criando sozinha sua filha de 7 anos, Alexandra. O pai da menina as abandonou há muito tempo e não se importa com sua filha. Então, se algo acontecer com Yulia, não haverá ninguém para cuidar da menina. E esse é seu maior medo como mãe. 2 dias atrás, minha filha me perguntou, Mamãe, e se você morrer? Ela estava sentada e chorando. Os videntes são a única esperança da mulher. Nossos clarividentes mais fortes, Kayal Alekperov e Rubina Tsibulska, concordaram em ajudá-la. Eu vi uma sala com paredes claras, e nela havia cadeiras arranjadas em círculo, e um garoto estava no meio do círculo. Ele estava apontando para as cadeiras
e dizendo que o último a se sentar vai morrer. Meu livro sagrado está falando uns enigmas. O anjo virou demônio. Quando encontrar a tumba, cave mais fundo. O que isso pode significar? Olá? Olá. Temo pelas nossas vidas, minha e de minha filha. Seu irmão morou aqui? Sim, ele era meu irmão mais velho. Eu sinto que a morte do seu irmão não foi um acidente. Eu senti seu pai. Ele estava frio e fechou o zíper Owen. E o coração parou como se ele tivesse congelado até a morte. Meu pai morreu voltando do trabalho para casa. Ele foi encontrado em um quebra-vento. Parecia que tinha congelado debaixo de uma árvore. Eu não me sinto bem. Mesmo que seu pai tenha morrido muitos anos atrás, Yulia ainda acha difícil falar sobre isso. Seu pai, Ivan, tinha apenas 45 anos, mas até hoje, Yulia não consegue entender como aconteceu. As temperaturas em outubro não estavam congelantes, e seu pai era um homem saudável, na sua melhor forma. Vocês todos moraram aqui? Rubina, tenho uma sensação forte de que essa casa está emanando energia negativa. Você já encontrou algo estranho nesta área? Sim, uma vez. O espírito do seu pai está apontando para este ponto na parede? Havia uma porta aqui? A coisa que você encontrou estava escondida aqui? Sim, costumava ter uma porta aqui e acima da porta havia uma pequena coroa. Era feita de flores, mas tinha linhas e agulhas dentro. Sinto que uma tragédia ocorreu depois disso. Você perdeu mais alguém? Você perdeu uma criança. E não só uma, mas 2 crianças. Elas se pareciam. Eram gêmeas? Sim, eu os perdi ambos. Você vê sua família nos seus sonhos. Eles estão tentando te avisar de algo, mas eu não sei o que é. Yulia? Eu gostaria de entrar. Sim. O vidente sintoniza a energia da casa. Enquanto isso, Kayal Alekperov continua trabalhando lá fora. Meu livro diz que você não encontrou todos os amuletos. Há uma fonte de energia negativa poderosa por perto. Está em algum lugar aqui. Você pode me trazer uma cadeira e uma faca? É perigoso segurar isso com as mãos nuas. Olha! Meu Deus, o que é isso? Uma agulha. Eu vejo uma agulha. São 3. O que isso significa? 3 agulhas representam 3 mortes. É por isso que seus filhos morreram e você também pode morrer. Este feitiço foi colocado para acabar com a vida da sua família, mas é direcionado especialmente a você, não a sua família. Você pode me dar sua mão, por favor? Eu vejo 2 mulheres. Elas escondem algo naquela parede e depois fogem rapidamente. Elas te invejavam por algum motivo. Precisamos neutralizar essa energia negativa o mais rápido possível. Risos. Enquanto eu realizava o ritual, sentia que algo ruim estava acontecendo com Rubina. Parecia que alguma força sobrenatural estava influenciando-a. Meu colega precisava de ajuda, mas eu não podia interromper o ritual. Coincidência ou não, mal o vidente terminou o ritual para neutralizar o feitiço, as nuvens se abriram e o sol brilhou. Kayal, eu não estou me sentindo bem.
O que é isso? Meu Deus. O que aconteceu? Me conta. Primeiro, eu ouvi a risada de uma criança nesta sala. Mas quando me aproximei do espelho, ouvi um choro lamentoso. Uma criança de 2 ou 3 anos estava chorando amargamente, pedindo ajuda. Yulia está realmente em grande perigo. A resposta está onde o Triângulo da Morte se encontra. É um lugar onde a mãe morreu. O nome da mãe de Yulia era Natália. Após a morte do marido, ela levou os filhos e mudou-se para uma cidade. Quando Serhi e Yulia cresceram, voltaram para a aldeia e se estabeleceram na casa do pai. No entanto, a mãe deles permaneceu na cidade. Mamãe viveu lá durante seus últimos anos. Precisamos ir lá. Mas que Triângulo da Morte Kayal Alekperov vê? E o que isso tem a ver com Yulia e as mortes na família dela? Quando os psíquicos chegam à casa da mãe de Yulia, já escureceu. A notícia da chegada dos psíquicos se espalhou rapidamente entre os moradores. Pessoas que conheciam e amavam Natália se reúnem em torno do seu quintal. A energia é tão esmagadora. 3 pessoas foram assassinadas aqui. Sinto que 2 delas fazem parte do seu sangue. Ao contrário da terceira. Sim, eu estava aqui. Todos foram encontrados nesta sala. Vejo uma grande poça de sangue aqui. É enorme. É aqui que estava o Triângulo da Morte que mencionei no meu livro. O triângulo era feito dos corpos de seus parentes. Mamãe estava deitada aqui e a menina estava um pouco mais longe enquanto meu irmão estava aqui. Isso é tão horrível. As pessoas estavam se afogando em sangue. Sim, eu vi tudo. O assassinato trágico causou comoção em toda a nação. A mãe de Yulia, seu irmão mais novo, Alexander, que tinha 17 anos, e sua namorada, Dasha, foram assassinados nesta casa. A tragédia aconteceu à noite, quando a família estava em casa. Natalia estava deitada na cama. O tiro atingiu seu braço e ele assassinou as crianças no quarto. Enquanto o assassino recarregava seu rifle, a mulher rastejou até as crianças, mas infelizmente chegou tarde demais para salvá-las. O maníaco disparou sua espingarda 9 vezes e fugiu. O vizinho encontrou os corpos na manhã seguinte e chamou a polícia. Quando eu quebrei a porta e vi, meu cabelo ficou em pé. Natália estava lá. Seu braço parecia ter sido cortado com um machado. E o filho dela estava do lado oposto, com um enorme buraco no peito. Era uma cena aterrorizante. Eu sinto seu irmão segurando a menina pela mão. Ela parece ser a noiva dele. Eles foram enterrados como noivos. Eles se amavam muito. Foi o primeiro amor de ambos e foi muito sincero. Eles poderiam ter sido salvos. Antes de ser morto a tiros, meu irmão chamou uma ambulância e disse que estavam feridos. Esta é a gravação da chamada do menino ferido para o hospital. Estas são as últimas palavras dos irmãos de Yulia. Alô, serviço de emergência médica. Nós estamos feridos. Que tipo de ferimento? Feridos por um tiro. Rua Vinarodna, número 37. Espera um minuto. Por favor, chame a polícia. Só um momento. Espera, por favor, pode repetir o endereço? Primeiro. Alexander morreu alguns minutos depois. Dizem que a operadora de telefone que aceitou a chamada pediu demissão, incapaz de suportar o choque. Ela simplesmente não conseguia continuar trabalhando lá. Eu sinto que vocês dois deveriam estar aqui. Eu não consigo. É
verdade, eu fui mandado de férias. Yulia foi salva por uma coincidência de sorte. Naquela época, ela vivia nesta casa com sua mãe e seu irmão. Mas pouco antes da tragédia, foi mandada para umas férias não programadas e levou sua filha para a vila. O homem que morava aqui os assassinou. O homem morava com Natália e o relacionamento deles azedou. A vítima disse que ele era um parasita na família dela e ele ficou furioso. A mãe da Júlia viveu com seu assassino por 8 anos. Juntos, estavam construindo uma nova casa. E quando Natalia foi diagnosticada com câncer de mama, o homem a ajudou a vencer a doença. Superficialmente, pareciam uma família perfeita. Ninguém sabe o que realmente aconteceu até hoje. Não havia álcool no sangue do assassino. Ninguém consegue entender o que o levou a cometer o crime terrível. O demônio vermelho tomou posse dele. Eu sinto que o assassino está na prisão. O homem se escondeu na sua cidade natal por alguns dias após o assassinato. Quando foi preso, explicou que tinha feito isso porque se sentiu humilhado. Não me lembro exatamente quem e quantas vezes disparei. Quando recobrei os sentidos, vi os 3 corpos. Esta é a reconstituição do assassinato. O assassino a sangue frio está chorando. Agora eu percebi, mas na época não. Eu me sentia meio confuso. Não percebia o que estava fazendo. Meu cérebro não estava funcionando. Sua culpa foi provada e ele foi condenado à prisão perpétua. Mas isso não fez Yulia se sentir melhor. Ela perdeu toda a família. E agora está em perigo também. Você está ouvindo? O que é isso? O que é isso? O espírito de uma mulher. Esta é sua mãe. Ela está segurando um garotinho nos braços. E ele está segurando um brinquedo. Kyle. Este é o garoto que brincou comigo. Me mostrando as cadeiras e dizendo que o último a se sentar vai morrer. Esse garoto era o anjo que virou o demônio que possuiu o homem. Por algum motivo, ele está vingando sua família. Mas por quê? As cartas estão me mostrando como o menino morreu. Ele caiu de um parapeito. A cabeça dele rachou. Sua mãe se sentiu culpada. Mas ela guardou esse segredo para si mesma. A única pessoa que sabia disso era a amiga da sua mãe. Nossos jornalistas encontraram a mulher. O nome dela é Taisia. Ela guardou o segredo da amiga por muitos anos. Oleksi, o segundo filho de Natália, morreu. Foi antes de Yulia nascer. Ele caiu do parapeito e bateu a cabeça no radiador. Houve uma fratura no crânio. Yulia nunca ouviu falar dessa tragédia. Seus pais não queriam traumatizar os outros filhos. Então, nunca contaram a eles sobre a morte do pequeno Oleksi. Precisamos descobrir por que este pequeno anjo, seu irmão, se transformou no demônio e por que ele está buscando vingança contra sua família. O que aconteceu? Ouvi alguém bater na vidraça e ela rachou. Mas parece intacta. Será que a criança quer que vamos para algum lugar? Ele está nos dando um sinal. Você lembra a dica do meu livro? Quando encontrar o túmulo, cave mais fundo. Precisamos encontrar o túmulo dele rápido. Precisamos encontrar. Eu nem sei onde poderia estar. Senão as mortes não vão parar. O mais interessante é que ninguém sabe onde está o túmulo dele. Ninguém jamais visitou o túmulo do garoto. A vila tem 2 cemitérios. Um é antigo e o outro é novo. Este último apareceu há 10 anos, então os médiuns vão para o antigo. Rubina, precisamos nos separar e encontrar o túmulo do menino. Não é este. Nem este. Verificar quase todo o cemitério levou algumas horas para os médiuns e a equipe. No entanto, eles não conseguiram encontrar onde o irmãozinho de Yulia está enterrado.
Sinto algo me chamando naquela direção. É o espírito do seu irmão. Apresse-se. É isso. O espírito se escondeu. Ele foi embora? Temos que procurar. Ele é uma criança. Então está brincando com a gente, mas eu o vejo sentado naquela tumba. Quem é esse? Quem é esse homem? O espírito do menino diz: eu fui enterrado aqui. Quando li a placa no túmulo, não consegui entender nada. O que aquele homem adulto tinha a ver com o garotinho? Rubina, você lembra que meu livro me disse para cavar mais fundo quando encontrássemos o túmulo? O espírito do seu irmãozinho está chorando, dizendo que era o túmulo dele, mas você não o visitou e o esqueceu. E eventualmente o túmulo dele foi desenterrado e esse homem foi enterrado lá. Se um túmulo foi negligenciado por, digamos, 20 anos e sua cruz de madeira apodreceu, o lote permanece e eles podem enterrar outra pessoa por cima. Os ossos do seu irmãozinho foram moídos com algo feito de aço, como uma pá. E enquanto faziam isso, a alma dele sofria terrivelmente. Ele sentiu muita dor. Foi quando o anjo se tornou demônio. E sua raiva atingiu a família de Yulia como um deslizamento. Ele começou a se vingar depois disso. E seu pai foi levado primeiro no ano seguinte. Sim. O espírito da criança está me dizendo que ele também se vingou do homem que moeu seus ossos com a pá. Ele foi atropelado por um carro. Trabalho aqui há 2 anos, mas foi antes de eu chegar. Ele me disse que encontrou o crânio e esmagou os ossos. O que eu faço com isso? Você nunca deve esquecer seu irmão. Reze por ele. Assim, a alma do seu irmão encontrará paz e ele parará de se vingar. E nós também devemos realizar o ritual. Para bloquear o caminho e acalmar sua alma, ele... Mas o ritual não é realizado em um cemitério. Vamos. Enquanto os videntes procuravam o túmulo do irmão de Yulia, as pessoas se reuniam em frente ao portão do cemitério. Yulia, segura isso. Rezamos por você. Nada mais vai incomodar sua família. Mãe. Muito obrigado. Foi como um peso tirado dos meus ombros. Eu nem podia imaginar que tinha um irmão nascido antes de mim que morreu tão tragicamente. E acima de tudo, que ele poderia fazer mal à minha família, levando-os um por um.